15 dias e a família sem saber onde ele estava. Os dois debruçados nesse projeto. E construíram com tudo brasileiro. Rodas de bicicleta, madeira daqui, tudo com material do Brasil. E esse chalé foi construído para o chalé era antigo, era anterior. Sim. Os pais dele moravam aqui. Mas o chalé agrícola, né? Foi com o João Agrícola, a cidade de São Paulo tem muito, né? Que construiu aqui com uma casa de campo. Ela é a casa de campo dele era aqui, e depois que passou para a família de Dimitri. O Dimitri não morava aqui, morava na Primitiva Viana. Aqui moravam os pais dele, mas para fazer o avião, ele ficou aqui. Os dois ficavam até aqui. de madrugada trabalhando no avião. Foi feito aqui. Foi feito tudo O projeto aqui. todo foi bom dia, cara. Eu fico bem. Você está fazendo falta. O projeto todo foi desenvolvido aqui. E aqui ao lado ele construiu um hangar. O avião foi montado parcialmente por trabalhadores da empresa do pai dele, depois de uma segunda empresa que havia em Osasco, que era a Cotonifício Beltrano. Montado veio para cá. Tinha um hangar e daqui ele decolou. Né? Então, toda a história que a gente perde, né, e vai ficando em detalhes pelo caminho, ela se reconstrói toda em torno desse casarão. Né? Ele é tombado? Não, Esse é o interesse. Essa é a nossa luta. Na verdade, a gente, o conselho, né, 2 anos que o conselho foi criado, reinstalado, na verdade, né? Onde a gente está conversando junto com a sociedade civil, os membros, a prefeitura, para que a gente consiga aí iniciar esses processos. E como fica em relação ao chalé? Está muito descaracterizado ou ele está muito próximo de como ele era? Não, está bem próximo. próximo. A gente avalia que ele esteja muito próximo. Não sei a secretaria que pode falar isso do ponto de vista de quem gere a coisa, né? Mas a gente acha que a estrutura central dele está aqui, né? E aí as dificuldades que tem para você ajustar, para você restaurar, a gente acha que demanda um investimento que não é tão grande em face do que representa, né? Porque representa um momento para a história do Brasil. Outro dia eu fiz, no dia 7 de janeiro, eu fiz um card, um textinho embaixo, onde eu finalizava dizendo: você que mora em Osasco, quando vira um avião sobrevoando os céus da cidade, lembre-se que tudo começou aqui. Então a gente precisa ver se a história do Dimitri é linda demais. Em vários momentos, nós já achamos 3, o governo brasileiro Receber em função do apoio que dão também para aquilo que a gente está pedindo. Nesse espaço, uma vez o meu marido era então nós tivemos uma roda de Foi show. registrado pelo irmão agora. Como patrimônio material do Brasil. Então foi feita uma roda de choro, maravilha. Tenho muitas lembranças boas. Uma outra oportunidade, teve cinema aqui, trouxe os alunos também para assistir. Muitas né? palestras. Palestras, lembra? Então muita coisa foi realizada. Em 2006, que eu estava na Secretaria de Cultura, a gente iniciou esse processo de restauração, fez toda a documentação do que foi feito, Pode ficar aí, pode ficar. como estava e o que foi feito. Eu tenho essa documentação, estava na memória do computador. Isso é importante. Eu tenho um Importante backup resgatar. do computador que eu tinha lá na secretaria. Entende? Conversou com ele no processo de Aí depois, restauração, maravilha. então deteriorou bastante. Por isso que a gente acha que tem que ser feito o restauro e o tombamento para que fique definitivo. Né? O tombamento e o restauro. Sim. Certo? O tombamento e o restauro. No momento que nós estamos vivenciando, nós estamos rememorando os 60 anos do golpe,
que trabalhou muitíssimo a vida do nosso país. Tá? E nós temos claro, todos temos claro, que viver sem conhecer o passado é como caminhar no escuro. Então nós temos que comemorar tudo, resgatar tudo, preservar e dizer, olha, é daqui para frente melhor, e não daqui para frente o pior. Vamos aproveitar a visita aí, conhecer aí tem lá também o estado, a gente teve o pessoal fazendo a visita com a gente. E aí acho que a gente pode falar um pouco do que ela passou pra gente em relação a toda a estrutura do museu, toda a estrutura que a gente tem aqui, a construção, até para ajudar na questão do laudo técnico, do laudo museológico. E para a gente é importante seguir as orientações também, assim como eles vão passando para a gente. Me permite eu ressaltar uma questão. Nós indicamos em 2006, 2007, o arquiteto, eu sou o arquiteto Pedro, mas indicamos o arquiteto que elaborou o projeto de restauro, fez um laudo técnico, laudo de vistoria técnica. Esse material todo deve estar guardado, como ele diz, no backup dele. Eu tinha também, mas o meu computador sofreu uma pane e eu tenho um HD externo que eu preciso resgatar ele também para ver o que tem lá. Mas eu tinha toda essa documentação, mesmo porque a indicação desse arquiteto era importante, porque ele é especializado em restauro. Não é uma pessoa que eu, por exemplo, não sou especializado em restauro. Então, não sabe exatamente como está a questão da estrutura. A gente imagina que precisa de fazer inspeções, precisa remover parte de cor, precisa fazer todo um trabalho de inspeção. O que há é que a Defesa Civil não tem especialistas em edificações históricas, recomendou que não se usasse o Partido Superior, que já vinha há vários anos com visita restrita em quantidade de pessoas, porque tem alguma instabilidade que a gente não sabe se é natural ou não. Eu acho que isso um bom especialista vai poder dizer. Existem alguns problemas no piso do assoalho, não dá para enxergar visualmente a estrutura do telhado. Então, por precaução e segurança para garantir o prédio, é que Aqui em Santos tem uma cadeia velha, que é uma cadeia antiga, e lá funcionavam as oficinas do Estado de São Paulo, que é a POIES, as oficinas culturais, etc. E tinha, quando eu entrei aqui agora, muito parecido a entrada, e aí em cima também tinha um espaço que é o Teatro Plínio Marcos. Então chegou um momento que teve que suspender as pessoas que estavam, porque assim, essas construções antigas têm uma dificuldade quando a gente visualizar algumas questões. Até porque alguns deles não têm realmente, por exemplo, essas vigas que a gente coloca, não tem. Então assim, é uma coisa mais frágil, etc. Por quê? Até a casa que o IFAM está hoje, vocês foram lá. Aquela casa era uma casa grande, né? Sim. Só que era uma casa com uma família de 3, 4 pessoas. Hoje, por exemplo, se você olhar as paredes da casa do IFAM, ele está com rachaduras, tudo por quê? Porque subiu um peso, tem técnicos lá em cima, mesas, fica um peso. A gente, obviamente, ele foi mexido para suportar, mas mesmo assim é uma casa que, embora seja grande, ela não foi construída para aquilo. Não foi construída com uma visitação de, por exemplo, 50 pessoas no mesmo lugar. Então, realmente, as estruturas que essas casas antigas, esses casarões, edificações antigas têm, elas não suportam mesmo, suportam, mas uma hora vai dar problema. E hoje há tecnologia para fazer inspeções que vão garantir se a estrutura está adequada, para que tipo de uso e qual o tipo de intervenção que precisa ser feito para garantir. Isso é uma coisa que a gente considera muito importante. Quando foi feito o restauro em 2006 e 2007, a situação aqui era muito grave, porque essas madeiras estavam infestadas de cupins.
E as madeiras, mesmo sendo as mais rejeitadas pelos cupinos, porque não é qualquer madeira que o cupim aceita. Peroba é uma das que menos mais resistência tem em relação, mas o peroba não existe mais. Né? Aqui talvez remove, estrutura de telhado, de cobertura. Então os cupins haviam atacado, impregnado toda a estrutura, seja do telhado, seja extra daqui, desses assoalhos, das outras salas. Foi feita, para o restauro, foi feita toda uma descupinização. Porque existem produtos químicos que são aplicados nessas madeiras e se ela estiver comprometida é substituída. Se ela tiver condições de isolar os cupins através desses produtos químicos de liquidação dos cupins, é preservada. O telhado, só para olhando externamente, não, aqui é fogo, aqui é piso. Que é a maioria da madeira. A história desse bem imóvel edificado. É isso que importa aqui. Por isso que eu perguntei quando foi a primeira vez que abriu isso. Entendeu? Então, assim, isso é o que importa. Por quê? Porque você cria uma memória de mais de 60 anos, seja um bem imóvel, móvel, enfim. O que interessa para o IPHAN também? O acervo que está dentro. Então, por exemplo, o IPHAN não vai trabalhar com um museu no sentido assim, ó, vamos montar um museu, vamos equipar um museu, vamos o que não, ele vai querer entender o que tem de valor histórico e cultural, móvel e imóvel que estão dentro desse lugar. E o que passou por aqui de imaterial, que a gente não vai pegar e ver, né? Tocar. Não é palpável, mas é uma cultura que se fez presente. E material, a primeira experiência de voo, etc. Sim, isso precisa se fazer uma coisa chamada Inventário Nacional de Referências Culturais, que a gente faz hoje. Esse INRC, ele é participativo, ele é contratado, antigamente se contratava a academia, o pesquisador, pesquisadoria, então porque a gente começou a entender que aquilo não atendia. Por quê? Porque se você vai numa comunidade tradicional, o pesquisador vai, olha, anota e determina o que é. Quem pode determinar mais o que o pesquisador quer são as pessoas que estão ali lá há gerações. Sim. Né? Então, a gente entende a importância do pesquisador, do acadêmico, e ele está, mas também da população regional para que possa ter essa munição de informação e o pesquisador manipular no sentido de codificar a informação que ele está recebendo, manusear, manipular, manusear essa informação que ele está recebendo. Agora, o que importa aqui, na verdade, mais forte, assim, o lugar, a história desse lugar e o que tem de móvel. Móvel é um bem material que se movimenta, acervo, coleção, peças, né? Então, são isso. Isso já é muito importante. E isso são coisas que importam para o IPHAN. O que acontece em relação ao IPHAN dentro da... Eu expliquei para a comitiva, foi o IPHAN, mas o presidente, o nosso presidente aqui, foi o IPHAN. Eu coloquei, porque assim, a gente, o IPHAN, ele tem um escritório técnico que a gente reúne, o IPHAN, o CONDEFAT, e em São Paulo o DPH. Que é um projeto que a gente quer abrir e começar para outras regiões. Né? Junto do Estado e IPHAN, a gente tem conversado bastante, tem conversado com a Mariana, para a gente poder ampliar isso para outras regiões. Né? Quando a gente tomba, o tombamento ele é uma medida de proteção. Ao que pese que muitas pessoas entendem assim, o órgão vem aqui tombar e restaura. Não restaura. O órgão não restaura. Você pede tombamento porque você quer proteger aquele lugar. Então muita gente vem no IPHAN, vai no CONDEFAT e fala assim, vamos tombar e achando que vai vir uma grana para restaurar, e não é assim. Entende? Então assim, agora, existe sim possibilidades de isso acontecer por diversos caminhos. Um desses caminhos, por exemplo, é o PAC. Né? Então assim, o PAC, agora saiu um novo PAC que, por exemplo, Cotia ganhou. Alguns lugares, São Vicente, Araraquara não.
Não. Teve mais. Tiveram 6, eu não me lembro de cabeça. Tiveram 6 no estado de São Paulo. Esse foi o novo PAC, que é o projeto de engenharia e arquitetura para restauro. Então, assim. Aí teve o outro PAC, que era o PAC para restauro, para obra, né? Paranapiacaba ganhou. Então, o que acontece com o PAC? O PAC é uma coisa que, assim, não adianta você não ter um bem tombado. Você não consegue escrever isso aqui no PAC hoje, mas tombado pelo IFAM, pelo órgão federal, você vai escrever no PAC, né? Então, assim, você tem possibilidades que auxiliam isso. Já acontece do IFAM transferir recurso para fazer restauro, acontece. A gente tem um projeto, inclusive, que é um dos projetos mais revolucionários que a gente começou nessa gestão pensar nesse projeto, que é assim, chama-se canteiro modelo de conservação. Ele não é o canteiro escola. Diferentemente do canteiro escola, que em muitos lugares aconteceram, que botava um canteiro e trazia o pessoal para entender, fazer educação patrimonial, ele trabalha com educação patrimonial, só que ele pega um bem tombado, ele mexe nesse bem, faz a obra desse bem tombado, e onde tiver, ao entorno desse lugar, comunidades de baixa renda, ele vai atuar e trazer essas comunidades para junto, muitas vezes mexendo até na casa das pessoas, auxiliar da urbanização, do urbanismo, de todo esse processo de construção de cidade, do que é a cidade, qual é a cidade que a gente quer, como que a gente transforma isso, como que a gente faz a transversalidade do patrimônio, e não é só da história, mas do patrimônio com a sociedade, com as políticas públicas que a cidade está trazendo, como que a gente movimenta isso aqui. É um museu barato para as pessoas olharem e ficar vendo coisa, ou ele está em movimento, ou ele vai receber, vai ter cursos, vão ter palestras, vão ter coisas que vão acontecer aqui dentro. Eu vi aqui no chão, espero que a madeira absorva e não... Então, gente, assim, ele tem uma série de questões que é muito importante para dar uso. Nenhum patrimônio, o IFAM enxerga hoje, que nenhum patrimônio se restaura sem uma atividade finalística. Vou dar um exemplo para você. Esse lugar aqui era um museu que era assim, assim, assado, que tem isso, tem uma história, e tem uma história da primeira etapa, primeira experiência de aviação. Vamos restaurar? Vamos, para quê? Porque se a gente restaurar e isso continuar sem utilidade, e daqui 10 anos o IFAM tem que voltar e restaurar, Eu tenho sugestão. Danilo, você me permite um adendo, que a sua fala é muito pertinente e nos deixa feliz porque mostra que a gente está no caminho certo. Nunca se teve na verdade, é o imóvel. Quando o técnico do IFAM vem aqui, eu posso até adiantar para vocês, o que ele vai querer ver? O quanto esse imóvel, quando foi montado esse imóvel e aberto esse imóvel, não o museu, o imóvel. E de lá para cá, o que está caracterizado e descaracterizado dentro desse imóvel. É isso. Então, assim, e aí na sequência, qual é a relevância desse imóvel para a formação da cultura no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal? Ou seja, o que acontece? Tem questões, não é o caso daqui, mas, por exemplo, tive em lugares já do IFAM, que tem questões que tem um apelo estadual. E a pessoa procura o IFAM para fazer um tombamento federal. O IFAM pega e encaminha a pessoa para o CONDEFAT. Aconteceu diferente. A pessoa procura o CONDEFAT, uma coisa que tem uma relevância federal. O CONDEFAT pode até participar do tombamento, etc. Não é essa questão, mas o CONDEFAT aconselha a procurar o órgão federal. Então, assim, você tem questões que são relevantes. Então, aqui é relevante, porque aqui se inicia a primeira experiência de aviação. Mas, assim, tem coisas, por exemplo, que não tem uma relevância, que tem uma relevância mais localizada. Por isso que é interessante o órgão de patrimônio ter a legislação do tombamento. Por quê? Porque, vamos supor, a prefeitura está sob uma ameaça de perder um terreno, por exemplo, perder um terreno com um grupo privado, que é construir shopping, que é o que está acontecendo em Piracicaba. Né? E aí a prefeitura, se ela tem aquilo tombado, e interessa a prefeitura ficar com aquilo daquele jeito, porque a prefeitura tem um projeto de utilização daquilo, a prefeitura aciona a própria lei. E a lei municipal, estadual e federal, elas são iguais, elas funcionam do mesmo jeito.
é crime atentar contra o patrimônio, seja ele tombado por qualquer órgão. Né? Então, assim, por isso que é importante ter essa questão da lei. E no IFAM, o IFAM, inclusive, até hoje ele utiliza, por exemplo, do decreto 25 de 1937. Então, assim, pensa bem. Foi o Capanema? Não, foi o anteprojeto do IFAM, na época, que era o Serviço do Patrimônio Histórico e Institucional, foi o Mário de Andrade que fez. Mário de Andrade, E aí, mas o Mário ele não fundou o IFAM, ele fez o anteprojeto do Rodrigo Melo de Andrade. Que vem problema não é. Eu pensei que passava disso aqui, ó. Tem uma parede de cima dessa aqui. Hein? Pois é. Não sei se quem acha que um dia, por exemplo, São Paulo fosse. Então, o pessoal que participou aqui da restauração, poderia falar um pouquinho melhor, né? Acho que foi uma prospecção e uma reconstituição. Eu acho que são essas. Do que é original. Chamamos de grego, faziam até uma certa altura. Era uma maneira de impermeabilizar e de preservar. Essa aí é a primeira. Deve ser a época. Pode até ter sido reconstruído, né? Esse também precisa ser investigado e registrado. Olha aqui também. A gente não tem documento hoje. Todas essas informações com relação à estrutura, a gente não foi encontrado nenhuma documentação, até a documentação do que foi feito nessa intervenção que teve em 2006. E isso também dificulta um pouquinho até para saber como que está. Não, mas isso aqui é prospecção. Sim. Precisa fazer prospecção. Sim. Preservaram, porque estava aí na parede. Sim. Aí tu vai dizer. Teve um fotógrafo, tem um fotógrafo também, ele fotografa tudo na cidade, há 40 anos. Ele fotografou muito esse museu antes da restauração e mesmo depois. Tem todo um acervo. Tem uma sala. Dileuza. Era dele e do Mas não era aqui. Não era aqui. A massa dele Era no outro lado da linha férrea. Havia lá um sobradinho e lá ficava instalada a farmácia do Pedro. Ali funciona um arremedo de área administrativa, onde provavelmente teria sido aquilo que foi da residência. Uma boa parte Então nós temos uma sala, muita coisa não retornou para cá por uma questão de muitas invasões. Segurança. E a gente criou um acervo lá na secretaria, então muita coisa está lá, né? O que sobrou pós-restauro, sim. A origem é uma distinção. Porque esse pressuposto que é original, Em que ano veio esse armário de farmácia para cá? Porque foi decisão de quem? O Violete morreu em 67. Acho que quando foi inaugurado em 76, a família foi trabalhando tanto tempo. Isso sei, fiz matéria sobre. Já olhou? Aceito sim, mas já. Olha que maravilha. Secretário, eu libero para vocês que colocaram essa acessibilidade. Na verdade, Secretário, vocês que colocaram a acessibilidade.
Parabéns, viu? Eu vou te contar um segredo, mas não conta pra ninguém. E não grave, que eu vou falar agora. Na casa do IFAM ainda não tem acessibilidade. Obrigado. Deixa nós felizes. Agora já estamos no grau. Você tá vendo lá de cima isso? Ainda tem uns ainda tem uns detalhezinhos para universalizar essa. Não, na casa do IFAM em São Paulo, de Brasília, aí no IFAM em São Paulo eu cheguei. Ainda mais gente, alguma coisa. Aí ele é um ente federal. Então esse diálogo ele é institucional. Ele tem um diálogo com a prefeitura, tem um diálogo com o governo do estado, mas ele respeita as autonomias, senão não teria governador nem prefeito, né? E os três entes respeitem o povo. Você sabe usar. Os três entes, município, estado e federação, respeitem o povo. Porque nós fomos 2 anos atrás, no dia 7 de abril, nós fomos ao Convefat. E a resposta que nós tivemos lá, existem 6 mil processos na frente do nosso e apenas 4 técnicos para apreciar. Diferente do IFAM, que nós fomos falar com você no dia 7 de abril, e hoje você está. Você está entendendo? Então, para nós foi uma mudança, uma diferença absurda no tratamento. Mas eu vou falar uma coisa para você, com muita sinceridade, tá? Eu sou superintendente, estou como superintendente do IFAM, eu estou aqui. Se eu precisasse mandar um técnico hoje aqui, eu não conseguiria. Não, porque eles estão com um acúmulo de processos, veja bem, absurdo assim, então um acúmulo está muito grande. Então teria que marcar para eles irem da mesma forma com o Convefat. Os técnicos do Convefat. E a minha experiência com a cidade de Osasco é de ver o patrimônio, todas as referências históricas, sejam ali na periferia distante, seja no centro, serem arrasadas uma por uma. Né? E dá a impressão de que Osasco é uma cidade sem história. Nesse momento eu acho que Osasco é uma cidade sem história. E este aqui é o último imóvel. Eu não acredito que haja... Tem mais algum. Capelinha. Tem a capelinha. Mas um imóvel desse Não, porte... é o único. É o único do século XIX. Então ele é uma referência dentro da história da Grande São Paulo, da expansão industrial, da imigração, como ele está falando. Né? Então é muito importante que isso aqui seja, quer dizer, se preserve o que ainda existe. É só isso que eu queria dizer.